Muito bem. Isaías capítulo 53, verso de número 5. Nós estamos prosseguindo a falar sobre os fundamentos da salvação. Estamos estudando esse assunto tão importante. O nosso interesse é dar a todos vocês a compreensão deste ato tão importante para cada um de nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu espero, meus irmãos, do fundo do coração, que todas essas palavras elas possam lhe dar entendimento e sabedoria de como você pode transmitir a palavra de Deus. Porque quando você chega e fala para alguém que é importante que seja salvo, por vezes a pessoa ela não entende salvo do quê? Ou por que Jesus Cristo teve que dar a sua vida em nosso lugar? Se a salvação fosse por merecimento, todas essas coisas que nós estamos vendo, elas não seriam necessárias. Mas como nós cremos na salvação pela fé em Cristo Jesus, é muito importante que nós possamos chegar à compreensão daquilo que nós temos visto. Então, entre tantas situações que nós já passamos, hoje é o estudo de número 7, nós vamos falar sobre a substituição penal de Cristo pelos imerecidos pecadores. Nós vamos entender o que é essa substituição penal à luz da palavra de Deus. Isaías 53, 5. Eu quero ler na versão NVT e posteriormente nós leremos mais para frente esse capítulo todo de Isaías 53. A palavra de Deus vai dizer: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que a palavra do Senhor penetre em nossos corações. Somos desejosos, Senhor Deus, de que sejamos homens e mulheres de Deus, pessoas que compreendam o preço da nossa salvação, o custo para Jesus, o nosso Salvador, e de que maneira isso deve refletir nas nossas vidas. Infelizmente, ó Deus, muitos cristãos ainda não têm a compreensão do preço que foi pago por Cristo e como a nossa salvação foi cara, custou a vida de nosso Senhor. E nós precisamos, ó Deus, espalhar essa mensagem tão importante àqueles que ainda precisam crer em Jesus. Então, usa o teu servo mesmo neste dia quente, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que a nossa atenção, os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam atentos à sua vontade, à sua palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sei, meus irmãos, que por vezes termos teológicos, eles são difíceis. Eu entendo também que tem muitos pregadores, isso não é uma crítica, tá? Porque cada pregador, ele tem o seu estilo de pregação. Mas muitos pregadores gostam de usar palavras gregas, e eu também já usei, ou palavras em hebraico, porque quando você aprende as línguas originais, isso lhe dá uma vasta compreensão de palavras que por vezes no português você não entende especificamente o que ela significa. E esta palavra substituição, ou este termo substituição, talvez agora, no início desse estudo, dessa exposição, não lhe seja tão importante o significado do que quando nós chegarmos no final. Mas muitas pessoas, quando passam ali em Isaías 53, não entendem a profundidade daquilo que Isaías fala sobre o servo sofredor. Se você fala com o judeu vai dizer que Isaías 53 trata sobre o povo de Israel. Mas nós que cremos em Jesus, é fato que trata sobre o Messias, sobre aquele que viria nos redimir. E o que Isaías fala é que éramos nós que mereceríamos, por conta dos nossos pecados, a crucificação. Éramos nós que merecíamos ter os nossos pecados levados diante de Deus, não através de Jesus, mas através do pagamento que de alguma forma nós teríamos que fazer, mas nunca conseguiremos. Por quê?
porque nós somos pecadores. Quando Jesus chega diante de João Batista, e posteriormente nós falaremos sobre isso, e é dito que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vamos sempre valorizar o Antigo Testamento, que dava a mensagem de que desde os primórdios, um cordeiro perfeito deveria ser dado como oferta pelo pecado. Então Jesus foi esse cordeiro porque ele é perfeito. Ele não tem pecado. Mas o que é importante, meus irmãos, nós começarmos a compreender é que a substituição penal, ela é central à nossa fé, porque apresenta a verdade de que Jesus sofreu a punição que os nossos pecados mereciam como substituto. Por quê? Para satisfazer a justiça divina e manifestar o amor incomparável de Deus. Nós já falamos em dado momento que a maior expressão do amor de Deus foi o fato dele ter enviado o seu Filho ao mundo. Não é a permissividade a pecados ou até mesmo dar a todos aqueles que querem fazer aquilo que quiserem das suas vidas, porque Deus é amor. Essa é uma compreensão errônea do que é o amor de Deus, mas se nós queremos saber o que é o amor de Deus, nós precisamos lembrar que é o amor de Jesus Cristo. E para começar a compreender isso, meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro 3,18 e nós vamos ler vários versículos, dos quais alguns vocês vão me ajudar. E meu óculos está caindo porque eu estou suando bastante aqui. Então daqui a pouco tem que amarrar, né? Fazer igual aquele pessoal que tem aquela cordinha assim, tem que deixar para o óculos não cair. Mas enfim, vamos lá. 1 Pedro 3,18, eu lerei esse verso. E se você quiser... Temos canetas ali atrás, lápis. Se você quiser anotar referência no seu WhatsApp, no seu celular, fique à vontade. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a quem? A Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, quando nós falamos, primeiramente, sobre a justificação ou a substituição penal, para a compreensão nossa, o conceito dessa substituição, ela significa que Cristo o justo tomou o lugar dos injustos para que estes pudessem ser reconciliados com Deus. Quando nós, como humanidade, perdemos a comunhão com Deus, vocês se lembram? Não é escola dominical, mas eu quero a sua participação. Vocês se lembram quando nós, como humanidade, perdemos a comunhão com Deus? Lembram-se? No Éden, quando Adão e Eva pecaram. O fato deles terem sido expulsos do jardim era a manifestação que Deus não podia estar na presença do pecado. Então eles foram expulsos do jardim do Éden. E ali nós entendemos que houve uma separação do homem com Deus. E essa separação é através do Espírito. E nós morremos espiritualmente a partir do momento que o homem pecou. E essa semente, ela é passada de pai para filho, e todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos separados de Deus. E é por isso que a palavra de Deus chama Jesus Cristo de o mediador entre Deus e o homem. Porque é só ele que pode fazer e que pôde fazer esta ligação por conta do seu sacrifício. Então, o justo pelos injustos. Ele sofreu a penalidade que os nossos pecados mereciam, demonstrando a justiça e a misericórdia de Deus de forma perfeita. Agora, Romanos 3, 23, você pode abrir, eu sei que é um versículo conhecido de muitos. Mas Romanos 3, 23, alguém leia para nós, por gentileza. Pode ler, se achou, pode ler. Então, meus irmãos, estar destituído da glória de Deus
É como uma outra versão diz que nós carecemos da glória de Deus. Nós estamos ausentes de Deus por conta do nosso pecado. Então entendam, meus irmãos, a profundidade daquilo que nós estamos dizendo aos irmãos. Sem a intervenção divina, o destino de cada um de nós seria a condenação eterna. Se Deus não houvesse manifestado o seu amor pelos homens perdidos, todos nós iríamos para o inferno. Porque as nossas obras, elas não podem satisfazer a justiça de Deus. Porque nós somos pecadores. E Deus não pode aceitar pecadores que não estejam perdoados em sua presença, porque Ele é santo. Então, quando nós falamos sobre substituição penal, ela reconhece a seriedade do pecado e a necessidade do seu perdão. Mas também, meus irmãos, João capítulo 10, verso 18, a palavra de Deus vai dizer que ninguém toma a minha vida. Jesus dizendo, eu a dou por minha própria vontade. Entendam? Deus não coagiu ou não forçou o Senhor Jesus a vir a esse mundo e dar a sua vida por nós. Ele mesmo fala por seu testemunho que por vontade própria ele veio a esse mundo dar a sua vida por nós. Então demonstra a cada um de nós que a entrega de Jesus foi um ato de amor intencional e sacrificial. Então, mais uma vez, meus irmãos, isso mostra a cada um de nós a extensão do amor de Deus, porque nenhum de nós somos pecadores. Você olha aquele pedaço de gente, né, a Valentina, você olha como ela é bonitinha, como ela é... Olha para trás, Eduardo. Eduardo está dormindo, olha para trás, Eduardo. Então, você olha a Valentina, esse pedaço de gente, uma menina bonitinha, e aí você olha para ela e pensa assim, não é pecadora. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. De uma menininha pequenininha como até uma pessoa de muita idade. Se nós pensamos, meus irmãos, de como nós não merecemos, nós podemos entender de alguma forma a extensão do amor de Deus. Olha que interessante quando nós olhamos aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Levítico capítulo 17, verso de número 11. Alguém leia para nós, por favor. Levítico capítulo 17, verso de número 11. Entenderam, meus irmãos? E aqui nós temos um conceito importante da doutrina da expiação. Deus disse aos judeus, no livro de Levítico, que a vida da carne está no sangue. E aqui ele fala no final do versículo, porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida. João 1,29 é exatamente o verso que eu tinha dito para vocês. Quando João Batista olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que precisamos entender? No sistema sacrificial do Antigo Testamento, o sangue de animais inocentes era derramado para a expiação dos pecados do povo. E este ato já estava desde a antiguidade apontando para o sacrifício de Jesus. É por isso, meus irmãos, que por vezes eu digo para vocês, o Antigo Testamento ele deve ser entendido, ele deve ser estudado, ele deve ser amado e compreendido por todos nós, caso contrário, nós não daremos o valor ao Novo Testamento. Então Deus já estava ensinando desde os primórdios a importância do derramamento de sangue. Às vezes as pessoas perguntam, mas Jesus ele não poderia simplesmente vir a esse mundo e dizer, eu salvo todos vocês. Ele poderia? Não poderia.
Porque o preço do pecado é o derramamento de sangue. Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus ele precisava vir a esse mundo e dar a sua vida, porque desde o Antigo Testamento essa verdade já tinha sido determinada por Deus. Também, meus irmãos, Isaías 53, e aí você pode voltar lá. Isaías capítulo 53 vai nos dizer que o servo sofredor carregou os nossos pecados e sofreu as consequências por eles. Vamos ler esse texto. Isaías 53, versos de 1 até o verso de número 13. Perdão, verso 12. Prestem bem atenção, meus irmãos. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abria a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, aqui nós temos uma profecia centenas de anos antes da vinda de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, eu quero dizer a todos vocês, é importante para nós entender qual foi o preço da nossa redenção. Eu, como pastor, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que chegam na igreja e que vivem uma vida dupla. Infelizmente, existem muitos que não dão o devido valor ao sacrifício de Jesus. É difícil até mesmo achar ou crer na salvação de algumas dessas pessoas que se entregam a uma vida de pecados, porque não entendem qual é a extensão ou preço da nossa salvação. O que nós precisamos devolver ao Senhor é fidelidade. Nós não precisamos pagar. Se alguém chegasse para você e falasse, estava brincando com o Davi hoje, né?
que algumas vezes a gente que é pobre, né, não é rico igual o Paulo Carvalho, que compra tudo à vista, mas a gente que é pobre tem que comprar em 250 vezes sem juros. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, ó Deus, está aqui o dinheiro que eu estou pagando para que eu seja salvo. Se alguém chegasse para você e falasse, ó, para que o seu filho, para que a sua mãe, para que o seu pai, para que o seu parente possa ter uma vida no céu, você precisa pagar 100 mil reais. Aí você olha na sua carteira, você não tem nada. Só que quando você pensa no bem-estar de alguém, quando você pensa na eternidade e naquilo que Deus tem prometido para nós, muitos se esforçariam para comprar de alguma forma um lugar ao lado do Senhor. Mas porque a salvação não é tomada por merecimento, muitos não dão a mínima. Esse que é o grande porém. A salvação é de graça. As pessoas chegam a Cristo, ou devem chegar a Cristo, simplesmente porque compreendem que são pecadoras. É essa mensagem que nós devemos levar às pessoas que estão à nossa volta. Não é dizer que elas precisam vir à Igreja Batista Fundamental. Não é dizer que elas precisam cumprir com certas tradições. Elas precisam apenas reconhecer que são pecadoras. Precisam clamar com a sua boca. Precisam crer com o seu coração. E precisa haver uma transformação. Não é simplesmente falar da boca para fora e viver uma vida como se Jesus não existisse. É uma transformação de vida. É olhar para trás e ver quem nós éramos e quem nós somos hoje. Não é viver como muitos cristãos e igrejas dizem hoje em dia, que para ser cristão, você não precisa abandonar os seus vícios, você não precisa abandonar os seus gostos, você pode fazer aquilo que você quiser, ouvir as músicas que você quiser, viver da vida que você quer, os pecados que você quer, que Jesus ele vai aceitar da maneira que você quiser. Isso não condiz com o que diz a palavra de Deus. Porque o preço que foi pago pela redenção de cada um de nós foi um preço que nós nunca podemos pagar. Então ninguém pode, meus irmãos, chegar à igreja e não dar o devido valor ao dono da igreja ou ao noivo que é Jesus Cristo. O que ele pede de cada um de nós é fidelidade. E eu creio que alguns daqueles que sentam nesses bancos nunca creram em Cristo como Salvador, porque não reconhecem a extensão do amor de Deus. Não é falar da boca para fora, não é uma crença vazia, é algo que transforma a sua vida. Se eu dizer para vocês que eu sei que comer menos emagrece, mas eu não como menos, isso não vai fazer efeito nenhum na minha vida. Agora, se eu procuro comer menos, se eu procuro fazer exercício, se eu procuro realmente cuidar da minha saúde, isso vai ser notório. Ou seja, os pensamentos que eu tenho, eles transformarão a minha vida. E não simplesmente dar um conselho para alguns que não valem a pena. Por exemplo, teve uma vez que eu e a Tati, nós fomos numa nutricionista que só faltava a capa do bujão para ser um bujão. Aí você fala assim, se a nutricionista é redonda, o que ela vai fazer por mim? Fala para mim, o que ela vai fazer por mim? Nós nunca mais voltamos lá. É meio óbvio um negócio desse. Se ela fala, ó, Davi, não, o Davi é esbelto, mas ó, o Oséias também, ó, Oséias, você tem que fazer dieta. Você não precisa fazer dieta, né? Mas fala assim, ó, você tem que comer assim, assim, assado. Aí você olha para a cara da pessoa e vai, tá de sacanagem comigo. Então, meus irmãos, certas coisas é preciso viver, é preciso vivenciar. E quando nós entregamos a mensagem do Evangelho, se nossa vida não é um espelho que reflete a glória de Jesus, não tem valor nenhum. É a mesma coisa que você xingar alguém no trânsito, parar o carro e falar, olha, eu quero falar do amor de Jesus para você. Tem cabimento, meus irmãos. Então, Isaías 53 dá a noção para cada um de nós do sofrimento de Jesus. Mas olha o testemunho agora do Novo Testamento. 2 Coríntios 5, 21. Alguém leia para nós, por favor. Ó, meus irmãos, minha esposa testifica que... Pode ler, desculpa, depois eu falo.
Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O ato de Jesus foi por amor e foi por vontade própria. Não foi porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Cristo não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar justiça de Deus. Romanos 3, 23, e outra pessoa vai para Hebreus 9, 28. Eu só queria dizer para vocês, né? Depois de uma longa temporada, minha esposa pode testificar, né? Eu tenho procurado fazer a minha parte, meus irmãos. Claro, eu também sei que precisava, eu ainda preciso de uma capa de botijão, né? Mas eu estou procurando fazer a minha parte, comendo menos, tá? Então, quem sabe daqui a uns 25 anos eu consiga perder um bom peso, né? Mas orem por mim aí para que consiga ter bastante saúde, tá? Romanos 3, 25, alguém leia para nós, por favor. Aí você vai perguntar assim, pastor, mas que palavrão é esse aí, propiciação? Olha, nós vamos fazer dentro do nosso plano de estudos, propiciação seria o próximo assunto que nós vamos tratar. Porque assim como eu disse a cada um de vocês, é o meu interesse explicar cada um desses termos sobre a salvação. Mas uma versão, a versão NVT, só para dar uma compreensão maior, vai dizer o seguinte: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, quando nós falamos sobre esse termo, substituição penal, Jesus, ele tomou sobre si a nossa condenação. Não é que nós seríamos presos. Mas assim como a palavra de Deus deixa claro, meus irmãos, aqui em Romanos capítulo 3, Jesus, ele foi o nosso sacrifício pelo pecado. Isso é propiciação. Ele se entregou por nós. E dentro dessa perspectiva, quando nós falamos sobre substituição penal, o que nós estamos falando sobre a justiça de Deus? Deus é claro em dizer, e até nós vamos ler, alguém leia aí, talvez para ser mais prático, o Hebreus 9, 28. Então, meus irmãos, tendo se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Note aqui no verso de número... Se você ler posteriormente na sua casa, versículo 23 em diante, isso vai te dar uma perspectiva grande sobre o sacrifício de Jesus. Vai falar sobre o sacrifício de Jesus, como ele é eficaz. E é interessante, meus irmãos, que no verso de número 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os... Na verdade, nós já lemos, né? Verso 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então as consequências do nosso pecado deveriam fazer com que nós fôssemos separados de Deus para sempre.
Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então nós somos merecedores da morte. Só que quando nós entendemos, meus irmãos, que Deus ele é o justificador, e quando nós falamos sobre aplacar a ira divina, por que a ira divina? A ira divina contra quem? Contra o pecado. E se nós somos pecadores, nós estamos dentro desse escopo de que somos merecedores da ira divina. Mas quando Jesus Cristo veio a esse mundo, deu a sua vida em nosso favor, e nós cremos em Jesus, automaticamente os nossos pecados são perdoados. E quando Deus olha para mim, em vez de ver esta figura pecadora e merecedora, ele vê Cristo. Ele não vê mais o pecador. Ele vê Jesus que morreu para me salvar. Esse é o pagamento. Essa é a substituição. Nós, se tivéssemos morrido na cruz, não teria valor nenhum, porque nós temos pecado. Jesus, quando morreu na cruz, a sua morte nos redimiu, porque ele não teve pecado. E o seu sacrifício, de todas as maneiras, pagou aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter salvação. Então ele colocou-se em nosso lugar. Vocês estão entendendo? Sei que está quente, eu sei que é difícil, mas vocês estão entendendo? Então tá, mais um pouquinho. Aí daqui a pouquinho tem um açaizinho, ó, geladinho ali que trouxeram pra gente. Se quiser ligar ali o bebedouro na água gelada e botar a cabeça embaixo, brincadeira, faz isso não. Era para estar chovendo, né? Para estar um pouco mais ameno, mas não está, então tudo bem. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, para o livro de Mateus, capítulo 27, verso de número 46. E aí nós vamos encerrar nessa parte. Outra pessoa, deixa o seu dedo aberto em Isaías 59:2. Mas os demais, vamos para Mateus 27:46. Alguém leia para nós. Existe, meus irmãos, uma compreensão na teologia. Isso daí, por favor, não é nenhuma heresia, tá? Mas existe um termo que nós compreendemos que é como se Deus virou o rosto de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus, ao estar na cruz, ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que essa é uma expressão que demonstra uma profunda angústia e uma separação espiritual que Jesus Cristo enfrentou quando ele estava levando sobre si os nossos pecados. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou a sua divindade, mas Deus, ele não pode contemplar o pecado. Mas Deus Filho estava levando sobre si os nossos pecados. Então, meus irmãos, Deus é absolutamente santo. Ele não pode tolerar ou ter comunhão com o pecado. Na cruz, Jesus Cristo tornou-se o nosso substituto. Ele estava carregando sobre si os nossos pecados. Nós já lemos: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, naquele momento que Jesus estava na cruz, ele não apenas representava o nosso pecado, mas ele foi tratado como o próprio pecado. E a justiça de Deus exigiu que Deus, em sua santidade, julgasse e punisse o pecado de maneira plena. Então, não é que Deus o abandonou, mas como ele estava carregando os nossos pecados sobre ele, é como se ele não pudesse contemplar a face do Pai.
Esse é um sofrimento que nenhum de nós pode compreender, mas que ele levou os nossos pecados e pagou por cada um deles. É por isso, meus irmãos, que uma pessoa que vive uma vida de pecados, sem o devido arrependimento, ela nunca conheceu Cristo como seu Salvador. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele não vai permitir que nós possamos viver uma vida de pecados e vivermos como se nada tivesse acontecendo. Se Deus, como um bom pai, ele corrige aqueles que ama, não vai permitir que nós, sendo salvos em Cristo, vivamos vidas de maneira plena com o pecado. Infelizmente, existem muitas pessoas que nunca conheceram Jesus como Salvador, mas estão sentados nos bancos, cantando os hinos, lendo a Bíblia, talvez até mesmo ofertando, participando das programações da igreja, mas nunca conheceram Jesus como seu Salvador. Isaías 59, versículo 2. Alguém leia, por favor. Então, meus amados irmãos, se as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, quando Jesus estava carregando sobre si os nossos pecados, é por isso que ele sentiu-se abandonado por Deus. Porque não há como Deus estar junto com o pecado. É por isso que ninguém pode chegar diante de Deus sem ter clamado a Jesus que seja o seu Salvador. Nós continuaremos na semana que vem, meus irmãos, mas antes, eu quero pedir que todos vocês abaixem suas cabeças, fechem seus olhos, porque nós não podemos terminar essa noite sem pedir a sua reflexão sobre a sua vida. Não importa quem você seja. Não importa se o seu pai, sua mãe, não importa se qualquer membro da sua família seja alguém que tem alguma função na igreja. Não importa se você está nessa igreja há muito tempo. Não importa se você assiste todos os cultos pelas redes sociais. Não importa se você gosta de auxiliar os pobres, de fazer esmolas, de ajudar as pessoas. A única maneira de alguém ser salvo e ir ao céu é se clamou a Jesus que seja o seu Senhor e o seu Salvador. Um dia, mesmo estando há 6 anos dentro da igreja, mesmo estando quase no último ano de seminário, eu entendi que a minha decisão a Cristo no passado ela não tinha sido verdadeira. Quem olhava para a minha vida não via nenhum pecado que me desabonasse, mas no meu coração eu sabia que nunca tinha conhecido Jesus como meu Salvador. E talvez isso pode acontecer com as pessoas que estão aqui hoje. Ou até mesmo aqueles que nos assistem. É você que conhece seu coração. É você quem sabe se há satisfação numa vida de pecados ou não. Se você precisa de Cristo, é importante que você possa resolver isso hoje, porque ninguém sabe qual é o dia de amanhã. Crianças, adolescentes, jovens, adultos morrem a todo tempo. Nós nunca sabemos qual vai ser o dia da nossa morte, e se você for pego despreparado, o seu lugar eternamente será o lago de fogo. Então, ao terminar o culto, conversa comigo, com a minha esposa, com o irmão Davi, ou algum irmão ou irmã da sua confiança, e sem qualquer tipo de vergonha, eu tenho dúvidas sobre a minha salvação. Por muitos anos eu lutei contra essa vergonha, mas foi a graça de Deus que me permitiu estar vivo para um dia chegar para alguém da minha confiança e dizer, olha, eu preciso aceitar Cristo como Salvador. Só nós é que sabemos do nosso coração. Então, se você precisa de Jesus, se você entende a extensão do sacrifício do Senhor, talvez hoje seja o dia que você precise entregar a sua vida a Jesus. Se você já é crente, meu irmão e minha irmã, será que você tem vivido uma vida de obediência ao Senhor pelo tamanho sacrifício que Ele tem feito por nós? Reflita, se caso precisar conversar com a gente, ou até mesmo pelas redes sociais,
manda um WhatsApp para nós, uma mensagem que nós te procuraremos e procuraremos auxiliar a tirar as suas dúvidas. Vamos orar. Pedimos, Senhor Deus, que a tua vontade seja soberana sobre nossas vidas. Imploramos o teu favor sobre o teu povo e principalmente a tua misericórdia àqueles que nunca fizeram uma decisão a Jesus. Não interessa, Senhor, se é filho de crente, não interessa se é filho de pastor, não interessa se é filho de diácono, de vice-presidente da igreja, tesoureiro, não importa, Senhor Deus. Como nós sabemos, Jesus disse àquelas pessoas que estavam preocupadas com as vidas alheias: se de igual modo não vos converterdes, vós perecereis. Então, talvez, Senhor Deus, em nosso meio exista alguém que precise entregar o seu coração a Jesus. Faça a sua obra, Senhor, que o Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, dê o entendimento àquela pessoa que está ouvindo essa palavra e possa despertar esse coração a fim de que possa entregá-lo ao Senhor Jesus Cristo. A todos nós que somos salvos, fortalece o nosso coração e nossa vida, para que possamos viver uma vida digna do Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Se precisar, conversa com a gente depois do culto. Aqueles que nos assistem pela internet, mandam uma mensagem para nós. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Estamos encerrados.